Vivemos um tempo em que a inteligência artificial promete diagnosticar transtornos mentais, organizar atendimentos e até prever comportamentos humanos. Mas no meio dessa avalanche tecnológica surge uma pergunta que deveria inquietar toda a profissão que lida com o humano. Quem continua escutando? O professor Yuval Noah Harari afirma que estamos entrando em uma nova revolução, a das tecnologias de dados. O poder, que antes estava nas instituições, agora se desloca para quem controla os fluxos de informação e os algoritmos capazes de interpretar nossas emoções, hábitos e escolhas. Para Harari, o grande desafio do século XXI não é mais a falta de informação, mas a perda da autonomia. Quando algoritmos nos conhecem melhor do que nós mesmos, o risco é que decisões éticas e políticas se tornem meramente técnicas. O perigo não é apenas sermos substituídos, mas desumanizados, reduzidos à previsibilidade de um padrão estatístico. Stephen Hawking, por outro lado, alerta que a ameaça da inteligência artificial não é a maldade, mas a eficiência sem consciência. Uma máquina pode cumprir um objetivo com perfeição, mesmo que esse objetivo seja desastroso do ponto de vista humano. Ele dizia que a inteligência artificial pode ser a melhor ou a pior invenção da história da humanidade. Tudo depende de quem controla e com que valores ela é programada. Esses dois autores nos colocam diante de um dilema ético. A técnica avança mais rápido do que a nossa capacidade moral de lidar com ela. E esse é exatamente o ponto onde profissões como serviço social se tornam indispensáveis. Em 2025, o governo brasileiro anunciou o uso de inteligência artificial para auxiliar diagnósticos psicológicos no Sistema Único de Saúde. A promessa é de eficiência, rapidez e economia de recursos. Mas é aí que está o problema. O cuidado é transformado em dados e o sofrimento em estatística. A inteligência artificial pode detectar sintomas, cruzar informações e sugerir encaminhamentos, mas ela não oferece acolhimento, não escuta o silêncio de quem sofre, não percebe o gesto, não reconhece a história. E é justamente nesse espaço da relação humana que o serviço social se constitui. Quando a escuta é substituída por um protocolo automatizado, o cuidado perde sua dimensão ética. A presença humana se torna um detalhe dispensável. É o que Harari chama de revolução da irrelevância. Não é que as pessoas se tornem inúteis, mas que o sistema já não precisa mais delas. E é aí que o serviço social precisa afirmar o seu lugar político, o de resistir à lógica da eficiência desumanizante e recolocar o humano no centro das decisões. Donna Haraway nos oferece uma saída potente para esse impasse. Em seu manifesto Ciborgue, ela propõe que não precisamos rejeitar a tecnologia, mas também não devemos nos submeter a ela. O ciborgue é a figura que vive entre fronteiras, nem totalmente humano, nem totalmente máquina, e é justamente nesse entrelugar que nasce a possibilidade de resistência. Para Haraway, o ciborgue é um ser político. Ele desconfia de totalidades, questiona hierarquias e recusa identidades fixas. Trazendo isso para o serviço social, o ciborgue representa o profissional que usa a tecnologia de forma crítica, sem deixar que ela defina o sentido do seu trabalho. Ser ciborgue, nesse contexto, é não se deixar capturar pela lógica instrumental. É usar a máquina como ferramenta de emancipação, não de controle. É afirmar que o vínculo, a escuta e o acolhimento continuam sendo práticas insubstituíveis, mesmo em meio a algoritmos e sistemas digitais. Para ampliar nossa compreensão sobre os impactos da inteligência artificial no serviço social, contamos com as contribuições da professora doutora Andréa Braga e a professora doutora Solange Fernandes. Olá, eu sou Andréa Braga, professora do curso de Serviço Social, e hoje eu venho comentar um tema central para a nossa atuação, que é a plataformização das políticas públicas e as repercussões nas novas tecnologias da comunicação, da informação, nas normas que impactam diretamente a profissão, como a resolução do Cefes desse ano, 1114, que atualiza os parâmetros de atuação do assistente social, e do assistente social nessas transformações contemporâneas. Então, nós vivemos um contexto que as políticas públicas são cada vez mais mediadas por plataformas digitais, desde sistemas integrados, prontuários eletrônicos, aplicativos de atendimentos, e dando um caso aqui específico do INSS digital, é um exemplo claro.
ele reorganiza completamente a política de acesso à previdência social, centralizando procedimentos, deslocando todo o ambiente online, as etapas que eram presenciais e imediadas por assistentes sociais. E esses processos, eles trazem ganhos operacionais, mas também aprofundam desigualdades. Grande parte da população que acessa políticas sociais enfrenta essa dificuldade, desde conexões, de letramento digital, de mediação humana qualificada de demandas tão complexas do atendimento da população. E isso tem impactado diretamente o trabalho também do assistente social, que é uma profissão que defende direitos, que presta pela qualidade de serviço à população. Então, quando nós falamos, desses tensionamentos éticos e técnicos, nós trazemos aqui também a resolução 1114, que reforça os princípios da nossa profissão, como autonomia, responsabilidade técnica, defesa intransigente de direitos, e coloca o desafio de reinterpretar essa base a partir de um contexto digital. Então, como que nós podemos enfrentar serviços padronizados, cada vez mais trazendo essa mediação humana e, principalmente, não deixando nem a população em risco e nem ferindo a nossa autonomia profissional. Por isso, o nosso posicionamento precisa ser firme. A tecnologia, ela deve seguir em favor da população e acesso ao direito e não restringi-los. Então, o quanto é importante a escuta, a mediação, a análise crítica, que constitui o núcleo do que nós chamamos do projeto ético-político do serviço social. Nós defendemos políticas digitais que tenham acesso ampliado, que sejam transparentes, que respeitem as condições da profissão, garantindo a ação profissional orientada pela justiça social, pelo aprofundamento democrático e também serviços que atendam o interesse da população. Então, seguimos críticas propositivas e propositivos para que a inovação seja sinônimo de inclusão e não de exclusão. Então, espero que tenha colaborado no debate e fico à disposição para que sigamos com mais informações relacionadas a esse tema. Olá, sobre inteligência artificial é tudo muito novo. Qualquer coisa que nós possamos pensar a respeito disso pode ser apenas uma especulação. A única coisa que eu sei é que a médio prazo, pelo menos, a curto e médio prazo, o serviço social ganha por ser uma profissão que se relaciona direto com os seres humanos, e as máquinas ainda não conseguem isso, essa coisa mais de acolhimento, de escuta, de resolução de conflitos, de resolução de problemas. Então, é uma demanda muito específica do serviço social. Em relação às políticas públicas, elas são para atender demandas de pessoas. Então, você pode automatizar processos, mas não atendimentos. Então, não me sinto ameaçada pela inteligência artificial em relação à minha profissão. Acho que eu me sinto ameaçada pela inteligência artificial na desinformação das pessoas. Isso sim é a minha grande preocupação enquanto assistente social. Yuval Harari diz que diante das novas tecnologias, a questão central não é o que as máquinas podem fazer, mas o que ainda faz sentido que os humanos façam. Steve Walking lembra que o risco não está nas máquinas, mas na nossa falta de responsabilidade coletiva. E Donna Haraway nos convida a imaginar futuros híbridos, em que a resistência nasça da própria mistura entre o humano e a tecnologia. O serviço social precisa estar nesse debate não como espectador, mas como uma força política, porque o futuro não é uma fatalidade, é uma construção. E cabe a nós decidir se a inteligência artificial será instrumento de controle ou de emancipação. Cuidar é um ato político. Escutar é um gesto de resistência. E enquanto houver alguém que escuta o outro de forma ética, nenhuma inteligência artificial será suficiente. Como diz Haraway, o ciborgue não busca pureza nem retorno ao passado. Ele busca responsabilidade. E talvez seja isso que o serviço social precise ser no século XXI. Um ciborgue ético, crítico e engajado, capaz de dialogar com as máquinas, mas comprometido com o humano.